Antes de prosseguir com esse vídeo, fica até o final, porque tem uma informação espetacular sobre Caio Jorge. Caio Jorge vai pintar no Flamengo, hein? Caio Jorge vai acabar pintando no Flamengo, hein? Eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal Momento do Paparazzo. É um canal nosso, 3, né? Nós temos o canal Paparazzo Rubro-Negro, Paparazzo Rubro-Negro 2 e o Momento do Paparazzo. Tem cortes, tem informações novas. Essa do Caio Jorge, eu separei só essa parte do Caio Jorge para você ir direto ao assunto. A gente vai falar sobre essa questão toda de Caio Jorge, mercado da bola. Você vai direto para a informação. Então, Caio Jorge no Flamengo é realidade. Acompanhe agora aqui a informação que a gente trouxe e tudo que está rolando aí com relação ao atacante do Cruzeiro sendo negociado com o Malvadão. Ah, e olha só, avisar você que você pode garantir presença na Recopa Sul-Americana com ingresso, jogos do Brasileirão, Carioca, Copa do Brasil, Supercopa, passagem, hospedagem, ingresso também. Você pode garantir presença com a Caravana do Haroldo, tá? Nas maiores competições nacionais e internacionais. Agora, começo de ano, tem Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores com a Caravana do Haroldo. Você pode garantir presença em todos os jogos do Mengão com a Caravana. Você não vai ficar outside, cara. Corre atrás aí, já chama a Caravana do Haroldo. Link aí na descrição, comentário fixado, na verdade, o contato do WhatsApp. Você pode entrar em contato com o Haroldo, com o pessoal da Caravana do Haroldo. Você vai ser muito bem atendido. E detalhe, hein? Você pode garantir presença em competições em final internacional. Flamengo na Recopa Sul-Americana contra o Lanús, jogo em Buenos Aires. Tem, ó, jogo em Brasília da Supercopa também. Então aproveite, chama agora mesmo que você não vai ficar outside. Por exemplo, olha só, a proposta pelo Caio Jorge, matéria do Lance, também Diário de Cuiabá, tá todo mundo publicando, proposta por Caio Jorge faz parte de estratégia Bayern do Flamengo. O presidente do Flamengo, BAP, já deixou claro seu desejo para que o clube se transforme num Real Madrid das Américas, em termos administrativos. Porém, no que se refere ao campo e bola, o espelho é outro, o Bayern de Munique, tá? E isso ficou evidente com a proposta feita ao Caio Jorge do Cruzeiro. Tá? Então, o projeto do BAP nessa proposta ao Caio Jorge escancara uma diferença entre o Flamengo e os clubes do Brasil ainda maior. Tá tudo escancarado. Projeto do BAP para contratar o Caio Jorge é perfeito. Tá? Então, olha só, além do interesse técnico no artilheiro do Campeonato Brasileiro, a vontade de contratar o atacante passa também por uma teoria parecida com a feita pelo poderoso clube alemão, a de enfraquecer os rivais nacionais. A gente falou sobre isso ontem, mas agora fica mais escancarado com essa fala do Fabiano Baldasso. O Cruzeiro, por exemplo, foi terceiro colocado no Brasileirão e vem uma guinada de competitividade turbinada pelo bilionário Pedro Lourenço, dono da SAF do clube. O mandatário, porém, já sinalizou que irá fazer jogo duro com o Flamengo. A proposta inicial rubro-negra foi de 30 milhões de euros e o Pedrinho quer 50 milhões. O Flamengo pode botar jogador no negócio, diminuir um pouquinho isso aí e pagar um pouco menos do que os 50 milhões e colocar jogador, Cebolinha, né? Tem o Vinha, mas o Vinha está preferindo ir para o River, né? Então, tem outros jogadores aí que podem entrar no negócio, o Luiz Araújo, inclusive, Luiz Araújo que encontrou o meu afilhado que joga bola aqui nos Estados Unidos. Meu afilhado está lá em Maceió passando o Réveillon, encontrou lá o pessoal, os jogadores do Flamengo, fez foto com o Luiz Araújo, simpaticíssimo, né? Isso é exemplo. Luiz Araújo, você é exemplo pelo seu caráter, pela sua noção de que você é ídolo de uma criança, de um garoto que joga bola, vai lá, faz a foto, ao contrário de alguns que passaram pelo Flamengo, que não quiseram fazer foto com o Nicolas, com o meu afilhado, né? Que joga demais, inclusive. Em breve vai estar na Espanha aí. Cara, fico muito feliz com um jogador que respeita, assim como o Luiz Araújo, um jogador de caráter, tá? Então, olha só, o Flamengo fez a proposta, nós fizemos uma outra proposta, a proposta do Flamengo não nos satisfaz, que é o que os caras falaram aí, para vender o Caio, nós queremos 50 milhões de euros, foi o que falou o Pedro Lourenço respondendo. Mas o Flamengo deu um recado muito grande com essa tentativa. Por exemplo, o Bayern rapelou os rivais na Alemanha. A estratégia de se reforçar com destaques de rivais nacionais
é antiga do Bayern, mesmo que você reforce eles financeiramente para eles contratarem, porque o Bayern entende que esses clubes que estão brigando contra o Todo-Poderoso vão acabar se sentindo pressionados para contratar outros jogadores. E ontem teve gente que não entendeu o que eu falei, que, por exemplo, a contratação do Gerson pelo Cruzeiro ajuda o Flamengo a contratar o Caio Jorge, porque o Cruzeiro fica pressionado, mesmo que o Pedrinho é bilionário, mas ele é dono da SAF do Cruzeiro e tem ali um limite de gastos. Ele tem ali um limite de gastos de investimento. É o time dele, ele é fanático, mas tem limite de gasto ali, irmão. Tem limite ali, ele não passa daquele limite que foi destinado para o Cruzeiro. É uma empresa, tem um investimento. Então, se ele vai contratar o Gerson por milhões de euros, ele vai ter que vender algum jogador. Não tem essa verba toda destinada. Então, é isso que eu explico. Tá? E quando o Flamengo sair rapelando os rivais, eles vão ficar desesperados e vão ter que contratar de novo. Só que vale a gente lembrar que esses rivais estão todos em questão de endividamento, pagando dívida e tudo mais. Não consegue, o dinheiro que ele vende um jogador, ele não consegue pegar ali, quando faz as contas do clube, ele não consegue pegar aquilo ali tudo para contratar. Acaba que ele vende por 25 milhões de euros, vamos dizer que ele venda por 30 milhões de euros o Caio Jorge. 30 milhões de euros o Caio Jorge. E ele precisa contratar 2 jogadores gastando os 30. Não, ele vai contratar um por 15, 20, mas os outros 10 vão ficar para ele pagar alguma coisa, pagar a dívida da folha salarial que não está conseguindo. Então, tudo isso a gente vê muito, muito claro acontecendo no Botafogo, que tá vendendo e não vai poder nem repor porque está com transfer ban, mas não conseguiu pagar o Almada, pra vocês terem uma noção. Não consegue pagar o que contrata. Então, gente, mas o Textor é bilionário também, cara. Empresa bilionária, gente. A Eagle. E você acha que faz milagre? Mas é porque ele não é Botafogo. Eles não são Botafogo, Pedrinho é Cruzeiro, meus amigos. Não existe esse milagre. Não existe esse milagre. Eu tô falando com vocês. Ninguém é maluco. Se fosse assim, todos os bilionários aí, milionários tricolores, botavam o Fluminense também fortíssimo. Os bilionários flamenguistas já tinham feito o Flamengo maior do mundo já há 20 anos. Não existe isso, gente. Olha quanto flamenguista rico, milionário tem aí. O Vilela, por exemplo, lá, o viajante tricolor, meu amigo, feliz ano novo, Vilela, vive falando isso. A gente só tem mendigo, não paga, não bota dinheiro, que não sei o quê. E tá certo. Os caras não botam dinheiro mesmo, mas eles também não estão errados, não. Tá? O cara, quando entra num clube, ele fala que é o clube o amor da vida dele, mas mesmo assim o cara é empresário. O cara bota um dinheiro que ele sabe que ele vai ter retorno. Ele não bota dinheiro dado. Não existe isso, gente. Eu nunca vi isso. Até os sheiks lá do Catar, com o PSG, é pensando em retorno, meus amigos. Eles não torcem pro PSG só. Entendeu? Então, ó, a estratégia de se reforçar com destaques dos rivais nacionais é antiga no Bayern de Munique, desde os tempos do Ballack, né, que em 2002 deixou o Bayer Leverkusen rumo ao gigante alemão. Outros casos emblemáticos foram Lewandowski, em 2014, Götze, em 2013, Hummels, em 2016 e 2019, todos do Borussia Dortmund, além de Mané, do Liverpool, em 2022, a gente teve outros, Goretzka, tá? Do Schalke, e o Neuer, também em 2011, também do Schalke. Tá? No Flamengo há um entendimento de que, mesmo possuindo uma condição financeira abastada, trazer destaques de grandes clubes europeus ainda é uma dificuldade em função da pouca visibilidade do futebol latino para esses centros. Tá? Por isso se torna mais viável investir em jogadores de alto nível no mercado nacional, que ainda geram um consequente enfraquecimento e um possível rival direto na disputa dos títulos. Tá? Há um possível, né, no caso. É isso. Concordo muito, tá, com essa tese. Acho que é a melhor explicação. Isso é projeto do BAP, ele já deixou isso claro. Transformar o Flamengo no Real Madrid das Américas. É projeto do BAP. Então, eu fico certo, tá, que isso aí faz parte do planejamento. Tá? Quando o BAP falou da questão do Real Madrid das Américas, ele estava falando exatamente disso que a gente está vendo acontecer, do Flamengo dominando o cenário nacional. E aí, a gente tem aí cara, no R7, eles trazendo aqui tem uma coluna aqui no R7 falando Flamengo voraz, Caio Jorge quer a Gávea, Clube Carioca pronto para oferecer Cebolinha, Vinha e mais 196 milhões. Vitão chegou, Brazão deseja jogar no campeão da Libertadores. Então, o R7 aqui, Esportes, trazendo, tá? Flamengo voraz, que o Caio Jorge quer, ó, o R7 Esportes trazendo que o Caio Jorge quer a Gávea, quer o Ninho, quer o Flamengo. Caio Jorge quer jogar no Flamengo, né? E que o Flamengo vai ofertar aí o Cebolinha e o Vinha, mais 196 milhões pelo Caio Jorge.
E aí eles falam na matéria aqui do R7, ó, o BAP não blefou, tá? Flamengo segue firme para reforçar ainda mais o seu elenco e na estratégia vale oferecer dinheiro, jogador e ligações para os atletas desejados. Ou seja, o que muita gente chama de assédio, mas que o Pedrinho Lourenço, com toda maestria, faz lá no Cruzeiro, né? E olha, é importante a gente trazer aqui uma informação para finalizar esse vídeo, que o Vene Casagrande também trouxe a mesma informação que a gente. Ou seja, eu vi até outros perfis publicando, cara, a informação deve ter vindo da mesma fonte. A minha fonte é uma fonte muito forte dentro do Flamengo. Ligada à diretoria, uma fonte muito forte. Eu recebi de uma fonte muito forte, que eu confio, e você já confia também, que sabe que tem saído tudo aqui em primeira mão. Também o Vene Casagrande, que é muito bem informado, outros jornalistas que são bem informados, trazendo. Cara, isso mostra que as fontes são confiáveis e que o Flamengo realmente está forte nesse desejo de contratar o Caio Jorge. Comenta aqui, você acha que vai acontecer? Você acha que o Flamengo vai contratar o atacante do Cruzeiro?